Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui voltando ao nosso estudo em Apocalipse e estamos na parte da visão do livro, né? Já dei a primeira parte dessa visão geral do livro. Agora nós vamos concluir aqui a respeito da visão geral do livro. A interpretação do livro. Em Apocalipse 1, versículo 19, o Senhor diz a João: escreve, pois, essas coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Em Apocalipse, há algumas profecias que se cumpriram, outras que eram realidade nos dias de João, e ainda outras, a maior parte delas se referem a eventos que ainda hão de acontecer. Talvez seja por isso que existam três linhas principais de interpretação do livro: os preteristas, os históricos e os futuristas. Preterista vem de pretério, ou seja, passado. Eles creem que a maior parte do livro já se cumpriu na luta contra a igreja e o Império Romano, com vitória da igreja no final. Os preteristas creem que a maior parte da obra se cumpriu na época do Império Romano. Acredita, por exemplo, que Nero era o anticristo. E a igreja, quando se tornou igreja oficial do Império Romano, estava começando o milênio que se encerrou com a Reforma Protestante, o Renascimento e o Iluminismo. Eles interpretam Apocalipse a partir de fatos já passados. Agora, em segundo lugar, os históricos. É outra linha de interpretação. Históricos. Já os historiadores entendem que as profecias foram ou envolvem todo o período da história da igreja. Acredita que Apocalipse se cumpriu várias vezes. Crê que muitos anticristos surgiram no decorrer da história. Para eles, de uma maneira ou de outra, a grande tribulação tem se cumprido com os terremotos, furacões, enchentes e todas as calamidades que têm acontecido durante a história. Eles veem o cumprimento do livro de Apocalipse reiteradas vezes no decorrer da história. Já os futuristas, segundo essa linha de interpretação, o maior, glória a Deus, segundo essa linha de interpretação, a maior parte dos eventos de Apocalipse ainda aguarda um cumprimento futuro. Apenas parte do capítulo 2 e 3 se cumpriram. Penso que cada uma dessas linhas tem algo a contribuir. É indiscutível, glória a Deus, aleluia. É indiscutível, como diz o preterista, que algumas partes do livro se cumpriram parcialmente.
como nas 7 igrejas da Ásia Menor. Por outro lado, cada uma delas tipifica períodos inteiros da história da igreja, conforme os que a interpreta historicamente. Talvez os eventos mais importantes do livro não encontram paralelos na história. Veja o caso de Israel. Há 100 anos, ninguém imaginaria que a nação seria restaurada como aconteceu em 1948. Em 1967, por ocasião da Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou Jerusalém, que voltou a ser capital do povo judeu. Todos esses eventos obrigaram os livros de escatologia a serem reescritos. Há 100 anos, não há como entender a profecia de Daniel, em que diz que o anticristo fará uma aliança com Israel por 7 anos. Como isso poderia se concretizar se nem mesmo existia a nação de Israel no início do século XX? Hoje vemos que tudo isso é possível. Por isso cremos que a maior parte do livro ainda espera um cumprimento literal. O estilo do livro. Um novo na fé pode concluir. Quer dizer, uma pessoa nova na fé pode concluir principalmente que o livro tem símbolo em demasia e por isso seja de difícil entendimento, mas não há tanta dificuldade como se pensa. Apocalipse não é um livro complicado nem incompreensível. Apesar de muitos símbolos nele presentes, de fato Apocalipse é um livro único no Novo Testamento, muito parecido com outros 2 do Velho Testamento, Daniel e Zacarias. No Novo Testamento, Apocalipse é único porque realmente é cheio de cenas extraordinárias como seres viventes, trombetas e taças, bestas terríveis, feras com 10 chifres e anjos incríveis. São coisas que nos deixam perplexos, mas não se deixa enredar pelo engano maligno. Na verdade, o livro não é tão complicado como parece, nem tão cheio de símbolos. Apocalipse apresenta aproximadamente 30 símbolos. A metade deles é revelada pelo próprio livro e a outra metade está presente em outros livros da Bíblia, como Daniel e Zacarias, que nos esclarece o sentido. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros, candeeiro de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Zacarias 1 e versículo 12. Surge a cena, Jesus caminhando por entre os candeeiros de ouro, e você apressadamente conclui que não entende nada. Contudo, no verso 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Esse anjo interpretamos como pastor da igreja, né? Aos 7 candeeiros de ouro são as 7 estrelas, ou melhor, as 7 estrelas são os anjos da igreja, os líderes da igreja. E os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Está em Apocalipse, está também em Zacarias, capítulo 1, versículo 20. Pois agora você entende. Os candeeiros são
igrejas e as estrelas são os líderes delas. O Senhor os está apacentando e cuidando dos dois, tanto das igrejas 7 candeeiros, como das 7 estrelas, ou seja, tanto das 7 igrejas, como dos 7 líderes da igreja, que representa a igreja em um todo. 7, na Bíblia, é o número que representa, é o número de perfeição. Então, esses 7 aqui, essas 7 igrejas, esses 7 líderes aqui, ou pastores das igrejas, que a palavra trata de anjos da igreja, representa todas as igrejas e todos os líderes que estão, né, liderando essas igrejas. Glória a Deus. No capítulo 4, versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Está em Apocalipse, está também em Zacarias 4, você fazendo a comparação de Zacarias com Apocalipse, né? Em Zacarias 4, versículo 5. Pode-se ler e questionar. Que fogo é esse? O próprio texto explica que ele simboliza o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Símbolo é uma representação que, na maioria das vezes, possui apenas ligação metafórica com a coisa representada. Por exemplo, o candeeiro simboliza Jesus, mas ele não é literalmente um candeeiro. Isto é um símbolo. O Espírito Santo pode ser simbolizado pelo fogo, pelo óleo ou pela pomba, mas ele mesmo não é nenhuma dessas coisas. E todos os símbolos de Apocalipse são explicados na própria Bíblia. Leia o capítulo 5, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5, verso 6. O que são os 7 olhos? O que são os 7 olhos? São os 7 Espíritos de Deus, que também são 7 tochas. Então, 7 olhos que ele viu no cordeiro são 7 Espíritos de Deus, que também são 7 tochas. Observe ainda o capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Apocalipse 8, versículo 3. Aqui o incenso é a oração. O capítulo 12, verso 9 diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, versículo 9. Quem é a serpente? O dragão? O texto mesmo responde: o diabo.
Avance agora para o capítulo 17, verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Apocalipse 17, versículo 12. O que são os 10 chifres? A resposta está no próprio texto. São 10 reis. João viu um animal, uma besta terrível que tinha 10 chifres. Mas ele esclarece que esses chifres representam 10 reis. Desta forma, você é capaz de entender o que ele está dizendo. Apocalipse nos revela. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, versículo 15. Entende-se claramente o símbolo. As águas que representam povos e nações, enquanto o verso 18 define quem é a mulher. Nela descobrimos que haverá uma cidade que dominará sobre toda a terra. Essa cidade é representada por uma mulher. O próprio texto nos esclarece. O Apocalipse menciona várias vezes, por exemplo, a roupa de linho, e você pode não perceber o sentido completo desse símbolo, mas se ler com cuidado o capítulo 19, verso 8, você verá que o linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos. Rejeita o pensamento de que o Apocalipse é um livro selado, misterioso. Rejeite isso. Misterioso, reservado apenas para os doutores. É a palavra de Deus que está na Bíblia para a edificação de todos os santos. É preciso lê-lo com atenção, porque na maior parte das vezes, quando propõe um símbolo, ele mesmo revela o significado. Os símbolos estão presentes para esclarecer e não para obscurecer o sentido do texto. Deus quer se comunicar e não esconder-se em mistério. Além desses símbolos, o que se tem é a palavra de Deus clara e direta. Muitas vezes a cena descrita envolve anjos e seres viventes que deveriam ser entendidos como descrição ou descrições reais. Voltaremos com a continuação dessa visão geral do livro. Deus abençoe.